Segundo Coríntios, capítulo 12. Antes de iniciar a própria palavra, o Ricardo Linhares falou que a diferença não está no que você sabe, mas no que você aplica. E isso é uma coisa que eu percebi muito na minha vida, que eu sou muito teórico e pouco prático. Então, depois que eu tomei consciência disso, eu estudo menos coisa e procuro aplicar mais. Então, apesar de até hoje gostar muito de assistir vídeo, às vezes de ler algum livro teórico e tudo mais, só que hoje eu procuro mais colocar em prática. Cada dia mais colocar prática, porque o que importa não é teoria, não é o quanto que a gente sabe, mas o quanto que a gente aplica o que sabe. Então tem muita gente que sabe muito menos coisas que eu, tem muito menos conhecimento que eu e é muito mais rico que eu. Por quê? Porque ele pode saber pouca coisa, mas ele aplicou na vida dele. Então não adianta eu saber um monte de coisa e não aplicar nada. Conhecimento conhecimento por conhecimento não leva a gente a lugar nenhum. E outra coisa também eu percebi, eu estudei um período, quase 2 de física. E tem aquele ditado que fala assim, todo físico é louco. E eu percebi que os professores de física lá era louco. Alguns, né? Não todos. Por quê? É tanto conhecimento, tanta coisa que eles aprendem para se tornar um doutor em física, para dar aula na universidade, mas que não serve de nada, não aplica. Fica estudando física, e só sabe falar de física, não tem outro assunto, e não coloca em prática, não serve pra nada. Quase que eu falei um palavrão aqui. Tá, mas vamos pra palavra, né? Versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aqui é sobre a questão de não se colocar melhor que os outros. Perguntaram sobre a treta, a discussão que o discípulo Pedro teve com o apóstolo Paulo. O que a treta foi? Porque o apóstolo Paulo sempre pregou o evangelho da graça. E Pedro ainda estava na lei. Então o Pedro não passou pra graça, ainda falava sobre o negócio de circuncidar, as coisas de judeu. E Paulo não, ele já estava vendo a graça. Misericórdia quero, eu não quero sacrifício. Eu sou sacrifício, chega de sacrifício. E nisso eu quero falar um trecho de uma letra. Uma coisa que eu mais amei ouvir, ler e saber de apóstolo Paulo, e o que me libertou o que ele disse assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, e não torneis a nenhum jugo de escravidão. Então, quando eu entendi esse aí, eu mudei completamente muita coisa, porque eu não aceito mais ser escravo, só de Cristo. E então a música, que eu falei, examine e retém o que é bom. Não leia a lei, faça a lei. Na terra de quem tem olho é rei. Ou seja, se você está olhando e ninguém olha o que você está olhando, você é rei. Porque você é o único que está olhando. E não leia a lei. Esquece a lei. Faça a lei. Coloque faça a sua própria lei. Coloque o que você sabe em prática. Legisle. Aplica a lei no seu corpo. Ou seja, meu corpo vai fazer o que eu quero, eu que mando. Se eu quiser acordar 4 horas, eu vou acordar. Meu corpo não quer acordar. Não, vai acordar. Não importa meu corpo. É claro que agora eu vou, né? Como é que fala? Colocar panos quentes também. Um exemplo, né? Eu trabalhei à noite, me lasquei à noite, trabalhando à noite, e eu fui parar 3 horas da manhã. Não adianta eu querer ficar acordado 4 horas da manhã para estudar a palavra de Deus, que não vai descer. Eu tenho que conhecer meus limites também, né? Então, o meu corpo é escravo, né? Só que se eu escravizar demais o meu corpo também, ele entra em colapso, né? Tem que saber escravizar o corpo.
É a mesma coisa que jejum. O cara, nossa, eu vou fazer um jejum de 10 dias. Aí o cara só bebe água. Aí vai chegar numa hora que o cara só vai pensar em comida, porque não quer mais saber de nada, porque o jejum já não tá sendo um jejum espiritual, ele só tá se lascando, vamos falar assim, né? E raros são as pessoas que contam-se nos dedos, né? Vamos por a Bíblia mesmo, né? Só Jesus, que é o próprio Deus, que fez jejum de 40 dias, né? E um ou dois, né? Que fez jejum assim mais prolongado, né? Que eu não lembro de cabeça quem são. Aí agora vamos pro versículo 7. E para que não me ensorbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aqui, gente, o Ricardo Linhares, ele falou que não importa o que é o espinho na carne. Eu penso diferente, que importa assim, se ele colocou aqui, a gente não é para nós entender, né? Então, o que eu entendi quando eu li isso aqui? Ele não quis falar o nome do pecado, o espinho na carne, porque não importa o pecado, o que importa é o arrependimento, a mudança de rota. Cara, eu percebi que eu errei, eu percebi que eu falei uma besteira. Opa, eu vou me policiar para não falar mais a besteira, né? Para não ficar falando mais besteira. Não importa o pecado que eu cometi, o que importa é eu parar de cometer o pecado, cara. Se eu sei que eu tô errando, o importante, se eu perceber o erro em mim, se eu tenho a consciência, então é mudança de rota, é mudança de atitude. Isso que importa. Aí ele falou, por causa disso, né, desse espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Ou seja, o que dá para entender é o quê? Algum espírito ou alguma pessoa. E quando fala de carne, é pecado. Ele falou, não sei se é pecado, não é pecado, não, é pecado. Porque a própria palavra explica. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pecado é da carne, gente. Então, é algum pecado, mas não importa que pecado que é. Ele não quis falar. Não importa. O que importa é o quê? Que ele está mudando a rota. Que ele está fazendo por melhorar. Pregar o evangelho. Isso que importa. Então ele me disse, a graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, diga o fraco, eu sou forte. É na fraqueza que a gente se fortalece em Deus. É na fraqueza que a gente... É na tribulação que a gente é testado. Mar calmo não faz bom marinheiro. Então a gente vai ser testado. Vai passar por tribulação. Tribulação, quando fala em tribulação, é o quê? Eu já penso num barco e as ondas forte. E aí que a gente vai saber se a gente tem segurança no taco ou não. Ou seja, vigiem e orem para que não caia em tentação. Orem. Aí é a hora que quando pega, tem que orar. Aí o que eu quero falar agora é sobre que ele falou assim, que tem coisa assim que ele falou, o Ricardo Lanés falou também, não importa o dia que Jesus nasceu. Aí eu comentei lá sobre isso. Ou seja, importa sim. Para quem estuda astrologia, importa. Por quê? Lá, isso aí está na palavra de Deus. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 25, fala: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra, a aflição das nações com perplexidade, o mar e as ondas bramindo. Ou seja, Jesus está falando, haverá sinais no sol. Ou seja, quando vai ser o tempo da grande tribulação? Haverá sinais no sol,
na Lua e nas estrelas. Ué, como assim sinais nas estrelas? A posição das estrelas. E quem sabe a exposição, quem estuda a exposição das estrelas? Astrônomo. E no caso os sinais, para estudar os sinais, quem estuda os sinais é astrólogo. E lá em Mateus 2, fala sobre o nascimento de Jesus. Dizendo, Mateus 2, versículo 2. Dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, os 3 reis magos foram visitar, né, o rei dos judeus, que é Jesus. Ou seja, onde está aquele? Como é que eles sabiam? Pela estrela do Oriente. Qual que foi o sinal? A estrela do Oriente. Então, quando? Quando que ele nasceu? Quando viram um sinal na estrela do Oriente. E com isso dá para saber o que? O período, sabendo a posição da estrela do Oriente, soube-se o período que Jesus nasceu e até o alinhamento planetário que teve, né? Que, se não me engano, foi 3 planetas que se alinharam para Jesus nascer, né? E disse sobre a questão, assim, estuda astrologia, que vocês vão, né? E sobre a astrologia, gente, eu estudo astrologia. Só que a astrologia que eu estudo é a astrologia védica. Se alguém quiser fazer mapa comigo, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo. E só entrar em contato comigo que eu faço o mapa. Mapa de astrologia sideral, que é a astrologia védica, tá? E eu vou cobrar, mas aí é valor simbólico, porque é meu tempo. E tempo não é dinheiro não, mas é algo que eu quero fazer e algo que eu vou cobrar. Segundo Coríntios, capítulo 12, né, no versículo 20 agora. Eu quero ler o versículo 20 na linguagem de hoje. Eu não li na versão ARA, que foi ao meio da revista e atualizada que o Ricardo Linhares leu, porque lá ele fala palavra lá que é difícil de entender. Tenho medo de que, quando chegar aí, eu os encontre diferente do que eu gostaria que fossem e que vocês me achem diferente do que gostaria que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens. Ou seja, tudo que é da carne. Então, o que acontece, né? Toda expectativa gera frustração e o problema lá é chegar e ver só o que, né? Que ele pregou coisas do espírito, chegar lá e só ver coisa da carne, ou seja, chega lá e encontra coisa da carne que é briga, ciúme um do irmão querendo, tem ciúme um do outro, de um tá numa função privilegiada e o outro não, ódio um do outro. Porque o ódio vem da não aceitação do bem do outro. Egoísmo, eu sou melhor que o outro. Insultos de um ao outro. Falatório, ou seja, fofoca. Orgulho, se achar melhor que o outro. E desordens. Porque tudo que Deus faz tem uma ordem, né? Vamos supor, voltando na astrologia, gente. O planeta Terra, ele tá numa posição que, se tivesse mais perto do Sol não tinha vida, e se tivesse mais longe não tinha vida. A Lua, ela fica girando lá e faz a Lua minguante, crescente, cheia, né? E Lua nova, depois da minguante, nova, crescente, cheia. E assim, ou seja, fica influenciando na maré. A lua cheia, a maré pode subir até 7 metros no mar, de altura. E numa perfeição que só Deus para fazer. Não tem outra lógica. Ou seja, Deus criou tudo numa ordem. Tudo tem um porquê de ser. Cabe a nós querer entender. Então, como é que elimina essas brigas, ciumeira, ódio, egoísmo, insulto? É a humildade. É algo que eu também tenho que aprender a ser mais humilde, e todo mundo tem que aprender a ser mais humilde para poder superar essa questão aqui, né? Ou seja,
Aí lá na frente, ó, você vê como é que a Bíblia explica a Bíblia. Ele já falou eu li o 20 e o 21 já falou como é que resolve isso. Receio que, indo outra vez, o meu Deus, me humilhe no meio de vós, me humilhe. E eu venha chorar porque por muitos que outrora pecaram. Ou seja, lá atrás falou do espinho da carne. E aqui já está falando do que? Pecado, pecaram. Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, essa questão do mistério aqui, que é espinho na carne, é pecado. E não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Ou seja, questão lá, né? Teve gente que fala que espinho da carne nem foi o que? É prostituição, né? Cara, é que nem nessa parte ele tá certo. O que importa foi o que? O arrependimento. Se arrepender. Eu me arrependo das coisas que eu fiz de errado. E eu tô mudando de rota. É isso que importa. Jesus, aí ele falou sobre Jesus, né? Pô, Jesus era Deus e se humilhou. Ele foi crucificado por nós. E ainda deixou um recado para nós aqui. Lá em Mateus 21, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E aquele que não serve para servir, não serve para viver. Esse é um recadinho meu. Então, e o recado de Jesus sobre isso aí, né? Maior é aquele que serve. Então, estou aqui servindo vocês. E eu peço que vocês me sirvam para transbordar a vida que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ou seja, transbordar esse evangelho. Vamos pegar o evangelho. Aí eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal para que mais pessoas acessem o evangelho. Valeu.